Olá, muito obrigado por nos receber em sua casa e participar conosco do Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, com pessoas muito especiais. Sempre um bate-papo franco, aberto, sem censura. Nossa convidada de hoje é uma profissional de destaque no meio da comunicação. Jornalista, atuou como repórter, apresentadora e produtora em emissoras de TV de grandes centros e do interior, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. É mãe, esposa, filha e atualmente está mergulhada no novo projeto profissional que desenvolve aqui em Caratinga, na parceira nossa, a TV Sistec. Não saia daí, eu volto já já para falar com essa entrevistada muito especial. Ela é nascida e criada em Belo Horizonte, onde morou até os 11 anos. Também residiu em Juiz de Fora e em Niterói, no Rio de Janeiro. Filha dos fotógrafos Onair de Freitas e Leda Barbosa. A jornalista Fernanda Marques de Freitas Luz Fonseca, de 37 anos, é a nossa convidada de hoje. Fernanda, muito obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço. Está conosco aqui nos estúdios da UNEC TV, num programa que agora também é retransmitido pela TV Sistec. Eu que agradeço, professor Eugênio, foi uma honra, né, receber esse convite. Olha só, e já fui entrevistado por você, acho que umas 2 ou 3 vezes, hein? Já, então, engraçado. Hoje é o dia do caçador. Hoje é o dia do caçador. Mas na área tranquila, aqui, assim como no seu programa, que o entrevistado fica muito à vontade, você certamente ficará. Estou nervosa, mas ao longo do tempo... Sem problema não. Fernanda, que não é nascida em Caratinga, né? Todo mundo acha que nasceu em Caratinga. Aqui, verdade. Nasceu na capital das Minas Gerais. Nascida e criada em Belo Horizonte, e até os 11 anos, como você falou. E depois nós nos mudamos para Vila Velha, onde eu fiquei mais 6 anos. Só que a minha família, parte de mãe, é toda daqui. Muito então, bem. Toda a vida frequentei Caratinga desde que eu nasci. Então, assim, eu quase que me considero de Caratinga. Não nasci aqui, mas de coração eu me considero daqui. Até porque, quando eu morava em Belo Horizonte, nós não tínhamos parentes nenhum lá. Então, aí fomos para Vila Velha, morei durante 6 anos. Mudei mesmo, de fato, para Caratinga aos 16. Aos 16. Já junto com a família, claro. Pai, com a minha família, isso, com a minha família. Mudamos para cá aos 16 e eu amei Caratinga aliás, eu já amava Caratinga desde criança, né? Porque era onde eu passava minhas férias. Muito bem. Eu saía da capital e passava férias no interior, na fazenda do casa meu dos avô, avós. Meus avós. A família é muito grande. Foi mais ou menos uma escolha assim, eu vou mudar, vou para morar lá na casa do vovô e da vovó. Nossa, né? foi muito bom quando a gente veio para cá. Eu vim para cá na adolescência, 16 anos, e quando meus pais resolveram mudar... Casou em Caratinga? Casei, apesar do meu marido não ser daqui. A gente é? se conheceu aqui, ele é do muito Rio. Mas nós casamos aqui, eu fiz questão de casar aqui também. Muito bem. Filhos? Tenho 2 filhos, o João, de 10 anos, e o Felipe, que hoje está com 5, vai fazer 6 anos mês que vem. Bacana, hein? Graças a Deus. Os pais? Meus pais continuam morando aqui, em Tão Caratinga, também. Eles foram o motivo da minha volta. Né? Meu pai mais velho, eu estava morando longe da minha família e toda a vida muito apegada a eles. Eu tinha um irmão que faleceu, passei a ser filha única e desde então, quando eu já estava morando há 9 anos, quase 10 anos no Rio, eu falei assim, não, eu quero ficar perto dos meus pais, eu preciso estar perto deles nesse momento, meus filhos estão crescendo longe dos avós, meu sogro e minha sogra já são falecidos, então eu falei assim, eu tenho que voltar para meus filhos crescerem perto dos avós. Mais à frente eu quero falar sobre essa passagem sua pelo Rio, eu quero falar sobre isso. Queria falar sobre a sua formação. Chegou aqui com 16 anos. Isso. Fez jornalismo em Caratinga? Então, eu cheguei aqui aos 16, né? Terminei aqui o 3º ano e cheguei a morar em Juiz de Fora 6 meses para fazer cursinho. E nesse meio tempo eu estava tentando psicologia. Eu ia fazer psicologia, toda a vida eu gostei de psicologia, achava que eu me identificava e não tinha assim muita ideia de que seria uma jornalista. Nunca pensei que seria uma jornalista. A UNEC ainda não tinha psicologia nessa época, não? Não, não tinha ainda nessa época. Você pode fazer psicologia ainda. E aí acabou que eu acabei passando no vestibular para jornalismo aqui na FIC na época, que foi logo quando lançou o curso. Mas eu tenho que te dizer que nós perdemos uma boa psicóloga, mas ganhamos uma excelente jornalista. Ah, obrigada. Que bom, você fez jornalismo, é bacana. E acabou que eu me encontrei, viu? É?
por acaso, mas eu me encontrei. Fiquei feliz com essa escolha. Sua primeira experiência como jornalista foi em Caratinga, na TV Sistec? Foi, na televisão. Na televisão, na TV Sistec. E que você passou quantos anos fora de Caratinga? Eu passei 9 anos, quase 10. E retornando agora. Isso, O tem bom 3 anos. filho a casa torna. Vai fazer 3 anos agora em janeiro que eu voltei para Caratinga. Muito bem. Antes da gente falar do seu trabalho na TV Sistec, vamos falar do seu trabalho no Rio de Janeiro. Você atuou no Rio de Janeiro na Bandeirantes. Foi meu primeiro emprego. Mas como foi lá no esse Rio. trabalho? Como que você chegou na Band do Rio de Janeiro? Vou te contar. Foi assim. Quando eu formei, ainda em Caratinga, né, eu tive essa oportunidade, eu fui chamada para trabalhar na Sistec como repórter no TJS, Telejornal Sistec. E aí eu fui para ser repórter, foi a minha primeira experiência, eu ainda só tinha experiência na teoria, né, mas na prática foi na Sistec. Então eu falo assim, foi minha primeira escola, trabalhei por 1 ano e meio, eu saí da Sistec para casar, porque eu estava com um casamento marcado e acabei me mudando para o Rio. Só que antes de eu sair daqui, eu já tinha conhecido uma pessoa e levado um currículo lá para Bandeirantes, no Rio. Eu ainda trabalhava na Sistec. Eu levei um CDzinho, que eu lembro até hoje, um CD com as minhas apresentações, porque eu comecei sendo repórter, mas depois eu fui apresentadora do jornal. Então eu preparei, pedi o pessoal lá da TV Sistec para gravar um CD. Eu levei esse CD na época, junto com o meu currículo, e deixei lá na Bandeirantes. Casei. Eu casei em julho. Quando foi em agosto, eu me mudei, né? Finalzinho de julho, fui para lá em agosto, foi a lua de mel, viajamos. Quando eu retornei da lua de mel, meu telefone tocou em agosto. Era finalzinho de agosto. Te chamando para um Me teste. chamando para começar no dia seguinte. Para começar a trabalhar já. Começar a trabalhar em setembro. Muito bem. Foi ser repórter no Rio de Janeiro. Eu comecei sendo produtora. Eu fui contratada para ser produtora. Muito bem. E eu trabalhava internamente nos estúdios, né? Produzindo os programas da casa. Mas não demorou muito, eu fui cobrir férias de uma colega na reportagem e acabei ficando na reportagem e não saí mais. E atuou quanto tempo como repórter de campo? Na Bandeirantes eu fiquei 2 anos e meio. Como repórter de campo? Como repórter de tudo. No Rio de Janeiro? No Rio, de tudo. Eu fazia tanto para o Jornal Local do Rio, quanto para a Band News, quanto para o Jornal da Band, quanto para o Primeiro Jornal, quanto para o Jornal da Noite. Todos os jornais. Uma experiência fantástica. Foi pauleira. Pauleira. Foi pauleira. Foi um susto. Quando eu estava na produção, eu achei aquilo incrível. Eu falei, nossa, eu estou realizada, era tudo que eu queria. E aquela coisa muito tranquila, porque eu tinha meu horário todo certinho, né? E a gente trabalhava com tudo muito organizado. Agora, no jornalismo, a gente sabe que a dinâmica é outra. E que ano que foi isso? Isso foi 2005. 2005. Nós não tínhamos ainda as UPPs no Rio de Janeiro, que são as unidades pacificadoras. Não. Aquilo ali eu me lembro assim, na Conde Bonfim, por exemplo, Morro da Formiga de um lado e o Borel do outro, e bala cruzando e salve-se quem puder. Muitos tiroteios, colete à prova de bala. Quando eu estava grávida do meu primeiro filho, eu fui empurrada no incêndio lá em Bangu, e naquela corda de isolamento, aquela multidão, estava tendo um incêndio, o pessoal foi puxar aquela corda, eu caí no chão. Eu com 5 para 6 meses de gravidez, nem minha barriga nem aparecia muito, as pessoas não sabiam que eu estava grávida. E eu caí no chão e foi quase que eu fui pisoteada. E foi um susto, foi muito traumático. E isso foi primordial para a sua saída do Rio de Janeiro? Você trabalhou no interior também do estado? Trabalhou em Campos? Isso. Em Campos? Eu trabalhei, na verdade... Você trabalhou em Niterói também? Depois que eu saí da Band, eu saí porque eu fui mãe. Aí eu fui me dedicar ao meu filho, meu primeiro filho, João, e como eu era sozinha, minha família daqui, eu não tinha ninguém para me ajudar, era eu e meu marido por conta do filho, e eu optei por ficar com ele, cuidar dele, e acabou que eu não me arrependo nem um pouco disso, porque foi um momento que nada, dinheiro nenhum, realização profissional nenhuma traria para mim, que foram os momentos que eu me dediquei ali, aquele período que eu me dediquei à maternidade. Né? Só que nesse período que eu estava como mãe, apareceram alguns freelancers para mim. Então, eu ia para Macaé, eu ia para Campos, eu pegava o voo de manhã, eu ia lá apresentar um programa, que é estilo nosso Mega Shopping hoje aqui na TV Sistec. Mas na época era o Master Ofertas lá. Então, eu era apresentadora de programa de varejo.
Eu ia lá, eu gravava o dia todo, era um programa que passava na afiliada do SBT em Campos e passava naquela região do interior do Rio todinha. Então eu ia, gravava, mas não era aquele serviço assim que eu fui para Campos, não morei em Campos, não. Entendi. Eu morava em Niterói, eu pegava voo de manhã, gravava e voltava à noite. E era uma coisa que eu gostava muito de fazer, porque era esporádico, não era todos os dias, então eu conciliei bem também. Niterói é a mesma coisa. E Niterói também, só que em Niterói, na verdade, eu dirigi um programa independente. Mas morando no Rio de Janeiro? Morando em Niterói mesmo, eu morava em Niterói. 14 quilômetros de ponte todo dia, todo para ir, dia. 14 para Quando voltar. eu morava, quando eu trabalhei na Band, é que eu enfrentava essa ponte todo dia, né? Meu sonho era morar em Niterói e trabalhar em Niterói. Mas não era muito possível, Niterói não tinha campo. Que, aliás, não tem campo, Niterói, né? Niterói, eu brinco que Niterói tem uma importância muito grande no contexto do Rio de Janeiro, porque a melhor vista do Rio de Janeiro você tem de Niterói, maravilhosa aquela vista, né? Que eu morro de saudade. Você em Niterói, olhando o Rio de Janeiro. Fernanda, a conversa é muito boa, vamos fazer um rápido intervalo. Não saia daí, nós voltamos já já com mais Fernanda Freitas, numa entrevista sensacional. É já já. Olá, estamos de volta com o Começo de Conversa e você que chegou aí agora terá a oportunidade de assistir ao segundo bloco da entrevista com a Fernanda Marques de Freitas Luz Fonseca, a jornalista Fernanda Freitas. Um bate-papo muito, muito interessante. Fernanda, você teve passagem no Rio de Janeiro pela Band, teve passagem pelo SBT em Campos, fazendo freela, na TV Niterói. O que de fato te marcou mais em termos de trabalho nesse período que você passou ali na região do Rio de Janeiro? Olha, com certeza foi a Bandeirantes, porque foi a parte de produção, eu aprendi muito lá. Quando eu saí de Caratinga, eu tinha noção de jornalismo, mas o nosso jornalismo aqui era muito diferente do que eu vivi lá. Lá você vive de tudo num dia só. Lá você sai de um incêndio, você vai para uma festa glamurosa, você sai da festa, você está na praia, daí a pouco você está num tiroteio. Então, assim, é muito doido, é uma coisa muito... é uma experiência única. Então, me marcou muito, principalmente a parte que na época que eu estava na produção, que foi uma parte que eu gostei muito de fazer, a parte de produção. A minha esposa, ela era sul-fluminense, né? Então, você é do estado do Rio de Janeiro e nós frequentamos muito a cidade do Rio de Janeiro. Uhum. Até porque no final da vida dela, nós chegamos a morar mesmo um período no Rio por conta do transplante que ela teve que fazer. Eu sempre falo, já escrevi sobre isso, que o carioca, eu acho ele assim ele é acolhedor, mas ele é um péssimo prestador de serviço. Acho os serviços que ele oferece muito ruim. Acho que as pessoas são mal-humoradas. Eu já conversei sobre isso no trabalho. E eles falam que é porque é impossível você ficar bem-humorado trabalhando quando você tem uma cidade bonita como aquela e tem praia para curtir e é obrigado a ficar. Então, no supermercado, no restaurante, eu sempre percebi isso. Eu acho que o paulista ele é mais voltado à prestação de serviço. Aí o carioca brinca e fala, porque o paulista também não tem mais o que fazer, só tem aquela cidade grande e serviço para prestar. Você ficou 9 anos ali no Rio de Janeiro, né? Uhum. Se entrosou bem, se sentiu como da cidade? Teve esse pertencimento de ser carioca por um período? Eu tenho. Eu ainda sinto que eu me identifiquei muito com o povo do Rio. Diferente de você, eu não achei que eles... eu acho que o serviço lá é melhor que o daqui. Eu falo isso comparando com o nosso. Comparando com Caratinga. Claro que não estou comparando com São Paulo, não estou comparando com Belo Horizonte. Eu falo assim, as pessoas lá, em termos de atendimento, em termos de treinamento, de profissionalismo. Estão mais preparados, com certeza. Eu acho que com certeza não tem dúvidas. E além de que o carioca ele é muito alto astral. O carioca em si ele é muito alto astral, ele é muito alegre, ele é muito receptivo. Diferente um pouco, o mineiro é também receptivo, só que o mineiro, ele é aquela coisa assim, vem na minha casa, o carioca não leva você para casa dele. Ele vai te levar para o barzinho. Uma reclamação do mineiro é essa. Ele vai te levar para tomar um café. Mas o carioca fala com você, vamos sair. Isso, e ficou por isso, acabou. São particularidades de cada
povo. Aparece lá em casa. Isso. E ele não vai, nem o outro vai, e eles não ligam para isso. No né? início, porque eles não levam. O mineiro te leva para casa dele. Exatamente. No início, o carioca, ele não é assim. Ele é aquele cara de farra. Vamos ali, vamos tomar um chopp, vamos para a praia, vamos sair, vamos almoçar, vamos tomar um café. Mas nem por isso eu acho que eles não sejam receptivos. Eu sinto como se eu pertencesse ao povo de lá também. E no trabalho? Aí quero agora você, enquanto esse período todo que morou no Rio de Janeiro, trabalhando, se sentiu acolhida pelo pessoal da Band, pelo pessoal do SBT no freela que você fazia, na TV Niterói, sentiu? Senti, muito. Fizesse parte. Eu falo assim, eu comento isso muito com meu marido. Hoje, meu marido, ele não é daqui, mora aqui, e a gente repara um pouco que existe, assim, uma diferença. Por exemplo, lá no Rio, eles amam o mineiro. Só de você, um carioca, quando sabe que você é mineiro, eles te tratam, faltam te pegar no colo. Eles adoram os mineiros. O pessoal tem uma visão de mineiro muito positiva. E às vezes eu vejo o contrário do mineiro com o carioca. Às vezes o mineiro tem uma visão negativa do carioca, entendeu? Mas não é essa visão. Então, talvez por eu ser de Minas, eu posso estar dizendo isso, talvez seja por isso, mas eu fui muito bem acolhida. E também porque você, de fato, morou lá, namorou 9 anos. Então, não, de cara, assim, no meu trabalho, o meu chefe, ele era mineiro também. Aí ele chegava, o diretor-geral da Band, que era carioca, quando chegava no nosso setor, ele falava, olha a turma do pão de queijo. Aí já brincava, que era eu mineira, o meu chefe mineiro, então ele já brincava da turma do pão de queijo por sermos mineiros. Mas eles eram muito receptivos. Recentemente nós tivemos lá uma ocorrência grave, né, com a morte, inclusive, de um jornalista, que é o Santiago Andrade. Isso. Ele atuava como cinegrafista da Band. E você conheceu o Santiago? Como é que foi essa relação? Participou disso? O Santi, eu falo Santi porque a gente só chamava ele de Santi. Foi o primeiro cinegrafista que eu trabalhei quando eu cheguei lá no Rio. E eu fui, como eu te falei, para a produção. A gente produzia um programa que chamava Caminhos do Rio. E eu era a produtora-chefe do programa. Então, eu produzia os programas e muitas vezes eu saía para fazer matéria com eles. Saía acompanhando as reportagens, as externas, e ele era o nosso cinegrafista do programa. Então, assim, era uma pessoa incrível, carinhoso, alegre, do bem. Então, assim, ele foi um amigo. Quando a gente conversava muito, por horas, porque a gente passava o dia inteiro junto, né? E eu falo assim, essa ligação de repórter e cinegrafista, ela é muito forte. A gente vive muitos momentos ali do lado do cinegrafista. Então, porque, na verdade, é uma equipe mesmo. É uma equipe, é uma coisa assim... Um sem o outro... É uma família. Tinha dia que ele chegava, a gente conversava muitas coisas pessoais mesmo, da minha vida, daquela mudança toda, porque, imagina, eu casei, ao mesmo tempo que mudei, deixei família, rompi laços aqui, rompi amizades, deixei um emprego para encarar tudo novo, né? Eu estava num momento de uma mudança muito grande na minha vida. E o Santiago, ele foi uma pessoa para quem eu confidenciava nesse nosso dia a dia, né? Nessa nossa amigo rotina. Mesmo, né? Um amigo. A morte do Santiago, essa violência toda nessas manifestações, isso influenciou de alguma forma o seu retorno a Caratinga? Na verdade, não foi isso que fez com que eu voltasse, porque eu já estava voltando no dia que eu soube do acidente com ele, foi o dia que eu estava trazendo a minha mudança para Caratinga. Foi muita coincidência. E eu estava vindo já, uma das coisas que eu pensava em voltar, lógico que não foi esse o motivo que eu vim, mas um dos motivos era que a violência do Rio me incomodava e eu tinha muito medo, depois que eu fui mãe, de voltar para aquele ritmo de reportagem. Porque lá eu não tinha hora, cada dia a gente tinha um horário de serviço, tinha dia que eu pegava 6 da manhã, tinha dia que eu pegava 4 da tarde, saía 1h da manhã. E eu saía de Botafogo, de carro, sozinha, atravessava a ponte de madrugada para ir para minha casa. Porque nem ônibus não tinha condição de pegar naquela hora. Então, assim, meus pais quase morriam aqui, né? De medo da violência, até porque eu já perdi um irmão com a violência. E a gente tinha um medo muito grande, eu tenho muito trauma de violência. E eu tinha, sim, esse medo. Quando aconteceu isso com Santiago, eu falei assim, eu acho que eu estou tomando a decisão certa. E a violência no Rio, que ela toma uma proporção maior, porque, por conta da própria mídia,
falar só da violência no Rio, né? Porque a gente sabe que, na verdade, os números da violência são maiores em Belo Horizonte, são maiores aí no Nordeste inteiro. A cidade que mais mata hoje é Fortaleza, inclusive. Então, se São Paulo tem um índice de violência muito grande, mas o Rio de Janeiro é a capital mais bonita do país, é o espelho. É a vitrine, né? É a vitrine que o mundo olha, né? Então, assim, realmente isso assusta a gente quando você fica olhando a mídia. Mas, engraçado, eu morei lá esse tempo todo, professor, eu nunca presenciei um assalto, apesar de saber da violência, apesar de conhecer pessoas, mas, graças a Deus, eu fui preservada. De volta à TV Sistec. E aí está lá como apresentadora de programa Talentos e Negócios, não é isso? A produtora do programa também, produtora, apresentadora. Está tá como coordenadora da TV, é isso? Isso. Como é que está o trabalho na TV Sistec? Está fluindo. O assunto eu sei que é longo. É longo. Mas nós vamos falar dele já, nós vamos para um rápido comercial. Você não saia daí, a conversa está muito boa com a jornalista Fernanda Freitas e nós voltamos já. Olá, estamos de volta com o começo de conversa para o terceiro bloco da entrevista com a jornalista Fernanda Marques de Freitas Lúcio Fonseca, a Fernanda Freitas. E eu falava, Fernanda, que esse programa está sendo transmitido pela UNEC TV e retransmitido pela TV Sistec, dentro da parceria firmada entre as duas emissoras, e que está muito bom para nós, está bom para vocês? Tá muito bom. Eu queria que você falasse para nós sobre TV Sistec. Olha, a TV Sistec é a emissora tradicional de Caratinga, né? E para mim tem uma importância grande, porque, como eu disse aqui, foi lá que começou minha carreira em 2004. E para eu voltar agora, imagina eu voltar, eu nunca imaginei que fosse um dia retornar para Caratinga e retornar para a Sistec. Isso para mim, então, foi um presente, né? Esse convite para voltar para a Sistec, para coordenar a televisão e colocar as ideias que eu tinha em prática. Então, a Sistec, ela passou por momentos complicados, ela teve um momento... Mas a gente está vivendo um momento de superação. Então, eu acredito que as pessoas estão percebendo, a gente vê as pessoas, param a gente na rua e elogiam o trabalho. Isso para a gente é muito importante, saber que a gente está conseguindo dar conta do recado. Então, a Sistec, ela é uma emissora que faz parte da história do caratinguense, faz parte da história da nossa região, não só do pessoal de Caratinga, porque ela também tem essa abrangência nos municípios vizinhos. Então, é uma emissora que eu amo muito e sou muito feliz por fazer parte dessa família. Ser jornalista. Ser jornalista foi uma descoberta que veio por acaso, mas que me trouxe muitas realizações. Quando criança, eu não sabia, mas eu adorava brincar de entrevistar, eu não sabia que isso seria uma espécie de treinamento para o futuro, né? Eu adorava brincar de entrevistar as pessoas. Descobri por acaso que gostava de televisão e Deus me deu a oportunidade de fazer o que eu amo. E é uma coisa que me traz muita alegria, porque eu acho que tudo que a gente faz com amor, a gente consegue fazer bem feito. Aquilo traz realização, traz motivação. E hoje poder conciliar o jornalismo que eu amo com a maternidade, com a família, que é o que eu priorizo na minha vida, também é uma coisa que me traz muita alegria. Talentos e negócios. Talentos e negócios foi um presente de Deus, né? Eu queria ter um programa independente, eu não tinha noção do que seria. E um dia, no momento meu, com o Senhor, eu orando, pedindo para me mostrar que tipo de programa que eu poderia fazer. Eu queria trazer uma coisa diferente. Eu queria ajudar as pessoas através da informação, através dos conhecimentos que eu adquiri e através das experiências que as pessoas poderiam trazer nesse programa. Então, veio, né, a ideia do programa Talentos e Negócios, que, graças a Deus, teve uma boa aceitação. O que me traz a maior alegria é que esse programa que a gente fez voltado para o empreendedorismo, voltado para a vida profissional,
ele não é assistido só por empresários, ele não é assistido só por estudantes, ele é assistido por todos os públicos. No supermercado as pessoas me param e falam, eu te vejo todo dia, olha, seu programa me ajudou muito. Então, e é um programa que ele traz inspirações, porque aquela troca de experiências ela é muito importante, além das dicas que a gente dá com as informações, inclusive a UNEC, né, participa conosco, trazendo informações acadêmicas, e isso é muito legal porque, além das dicas, a gente aprende com as experiências e é um incentivo para mim, é uma motivação que eu tenho diariamente quando eu estou fazendo o programa, quando eu assisto o programa, em aprender com as pessoas, em levar essas informações, essa troca de experiência sobre realização profissional, que faz parte da nossa realização pessoal também. Você sabe que o Talentos do Negócio é também uma injeção de otimismo nas pessoas, né? Porque eu esse vejo é o assim, objetivo, esse é o bem propósito. O Brasil tem jeito? Olha, professor Eugênio, eu prefiro acreditar que sim, óbvio, né? A gente tem que ser otimista. E claro que olhando para o cenário atual, a gente não tem muita esperança. Dificilmente você consegue encontrar algumas pessoas que você pode confiar ali no nosso cenário político. Mas eu acredito que o Brasil tem jeito, sim. Se os eleitores, se nós passarmos a ter consciência na hora de escolher os nossos governantes. Então, hoje em dia a informação está tão fácil, gente. Hoje em dia é tão simples, você consegue pesquisar na internet, você tem as informações, elas chegam de vários veículos, claro que nem tudo que a gente recebe de informação a gente pode confiar, mas hoje em dia dá para a gente se informar, dá para a gente procurar escolher melhor os nossos governantes e sermos, os brasileiros sermos mais atuantes como cidadãos. Isso sim, eu acho que na hora que a gente começar a se posicionar, o Brasil vai ter jeito. Em relação ao futuro, o que espera a cidadã Fernanda Freitas? O futuro, eu espero, primeiramente, que meus filhos sejam muito felizes, que minha família seja uma família com saúde, né? Unida, porque a minha família, como eu disse, é minha prioridade. Deus é prioridade, mas a minha família ela é o meu alicerce e se tiver qualquer problema na minha família, eu não vou estar bem. E espero que minha família esteja unida, com saúde e que eu continue fazendo o trabalho que eu faço, que me traz muita satisfação pessoal, que traz muita realização e que eu posso conseguir colocar alguns planos que eu tenho também em prática aqui nessa cidade de Caratinga, onde eu escolhi para viver. Uma definição para Fernanda Freitas. Uma pessoa sensível, um pouco ansiosa, uma pessoa muito família, uma pessoa determinada, que busca, que luta pelos seus objetivos, que não desiste fácil, uma pessoa impulsiva, às vezes também, uma pessoa que coloca Deus como prioridade na vida, que não dá um passo sem consultar a Deus em primeiro lugar, e uma pessoa que é feliz por estar hoje onde está. Fernanda, nós estamos terminando, infelizmente, a nossa conversa. Você tem mais um minuto para aquela câmara aí fazer suas considerações. Vamos lá? Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite. Eu não gosto de falar muito sobre mim, mas é interessante a gente que está acostumado a entrevistar também ser entrevistado. Eu acho isso bacana. Obrigada por esse convite, pelo reconhecimento, por me dar a oportunidade de falar do trabalho que eu faço e desejo muito sucesso à UNEC TV. Eu vejo vocês aqui tão bem estruturados, essa parceria também com a Sistec, eu sei que ela tem muito a somar, eu vejo a competência de vocês e tenho certeza que vai dar tudo muito certo. E estou muito feliz de estar participando aqui do Começo de Conversa. Desejo muito sucesso para esse programa. Muito obrigado, nós aqui agradecemos. Eu também acredito muito nessa parceria, o UNEC TV, TV Sistec. Acho que juntos podemos fazer um trabalho bem bacana, uma televisão bem bacana para a região e nós vamos conseguir fazer.
E contamos com você, claro, com todo o seu conhecimento, com a sua experiência dentro dessa parceria. Muito obrigado mesmo, foi um prazer muito grande, uma alegria muito grande receber você. Eu tenho uma admiração especial por você, pelo seu trabalho, eu já participei do seu programa, do programa Talentos e Negócio, e essa experiência que você está levando agora para dentro da TV Sistec como coordenadora da TV. A admiração é mútua. Muito obrigado. Eu que agradeço. E volte sempre, nós vamos ter a oportunidade de falar mais sobre isso. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por sua audiência. Nós estamos terminando uma excelente entrevista com Fernanda Freitas no nosso começo de conversa. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.